Olá, boa noite. Saúde as irmãs com a paz do Senhor Jesus, dando início à nossa live. Vou dar um tempinho para as irmãs irem entrando, Irem entrando para assistir, para compartilhar dessa live. Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor com louvor, enquanto as irmãs entram, tá bom? Faz tanto tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim. Sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz, para tudo é uma solução, mas solução não existe sem ti. Enche agora o meu coração. A paz, Liliane, seja bem-vinda. Teu amor multiplicou o meu viver, o meu ser, teu poder iluminou o meu olhar, céu e mar. Teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço. A paz, amiga, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Sei que não mereço, mas tu és amor. As horas se passaram aqui, É pra você assistir a live, ficar pertinho de mim, por isso que ninguém chegou mas ainda. eu sei que sempre eu senti que você me fez. Dani, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Amém, né? Fica à vontade. Estendendo a mão pra me mostrar o maior dos dons, o dom de amar. Quero sentir nessa hora tua presença agora, falando ao meu coração, carinho e emoção. Quero pra sempre em minha vida, amor cicatrizar. Ingrid, seja bem-vinda, Ingrid. Quero levar este A amor paz do Senhor Jesus. para todos que eu encontro, aonde eu for. Amém, amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A paz, Nelma. Seja bem-vinda. Bom te ver. Irmã Denise, seja bem-vinda. Irmã Tânia. A paz do Senhor. Tudo que vejo, tudo que Amém. quero, tudo aquilo que canto, tudo que espero, toda a paz que eu tenho, vem de você. Que vocês possam sentir essa mesma paz, essa mesma tranquilidade que eu tô sentindo aqui, vocês possam estar sentindo aí Todas as também. cores, todo o amor que eu sinto, vem de você. Luz que brilha o imenso mar, sol de A paz, que bom que você chegou. Seja bem-vinda, irmã Denise, nossa líder. A paz, irmã Tânia. Amo vocês, muito feliz de vocês estarem aí comigo. meu bem querer, meu coração, minha razão.
Juliette, seja bem-vinda, Pai do Senhor Jesus. Teu carinho tão grande por mim. Então, irmãs, quanto amor, né? Eu quero dividir com vocês. Dei um tempinho para as irmãs entrarem. Irmã Ângela, seja bem-vinda. Graciete, sejam todas muito bem-vindas. Desculpa um pouquinho minha voz, estou com o nariz um pouquinho entupido. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós chegamos até aqui. Eu quero dividir uma palavra com as irmãs, que se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 6, apenas o versículo 9. Andréa Quinte, seja bem-vinda, paz, querida. Gálatas 6, versículo 9. Eliane, um beijo, querida, seja bem-vinda, paz. Vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aleluia. O tema da nossa mensagem de hoje, da palavra de Deus, é não desista. Muito lindo, né? Esse tema, não desista, quando, na grande maioria das vezes, a gente que fala está quase desistindo. A palavra do Senhor, ela realmente corta para os dois lados. Porque quando a gente quer falar, Deus primeiro ele nos ensina para depois a gente falar. E nessa noite, mais uma vez, ele está me ensinando a não desistir. Seja bem-vinda Jaqueline, Rejane, irmã Lígia, sejam bem-vindas. A paz do Senhor para vocês. Amém? Então vamos lá, o tema de hoje é não desista. Paz do Senhor, Cláudia. Eu quero dividir algumas coisas que eu andei lendo, pesquisando, e eu achei isso muito legal para dividir com as irmãs, e durante essa leitura nós iremos dividir alguns pontos de vista que eu achei assim, muito legal, e deixar, né, realmente o Espírito Santo falar aquilo que eu e você temos precisado ouvir. Vamos lá, não desista. Não importa quão ruim esteja a condição da sua vida, a sua mente, não desista. Reconquiste o território que Satanás roubou de você. Se necessário, reconquiste 1 polegada de cada vez, sempre descansando na graça de Deus e não na sua própria habilidade para conseguir resultados desejados. Esse primeiro ponto, o Senhor nos manda não desistir, correto? Só que aqui ele nos diz que, se for necessário, nós devemos reconquistar 1 polegada de cada vez. Muitas das vezes, nós, quando estamos num colapso, ou estamos querendo assim a desistir, dependendo da situação que a gente está passando, nós pensamos logo em desistir. Só que Deus diz para a gente reconquistar as coisas por polegadas, uma coisa de cada vez. Se nós tentarmos tomar conta de todas as coisas e tentar tomar o controle de todas as coisas, realmente a circunstância vai fazer com que a gente pare e que a gente desista. Mas não, Deus ele nos orienta a reconquistar as coisas por vez, uma coisa de cada vez, né? Se necessário, reconquiste 1 polegada de cada vez, sempre descansando na graça de Deus. A partir do momento que a gente aprende a descansar na graça de Deus, porque a palavra de Deus diz que a graça do Senhor, ela nos basta. Então, se a graça do Senhor nos basta e Deus manda a gente descansar na graça, significa que pela graça nós já recebemos tudo aquilo
que os nossos olhos ainda não conseguiram enxergar. Então isso significa que aquela circunstância que estava querendo fazer eu e você desistir, ela não vai mais ter poder de fazer a gente querer desistir, porque a graça do Senhor, ela tem nos sustentado para irmos adiante, irmos além daquele ponto que nós paramos. Aqui em Gálatas 6:9, como eu falei com as irmãs, o apóstolo Paulo simplesmente nos encoraja a continuando. Não seja um desistente. Não tenha aquele velho espírito desistente. Deus está procurando por pessoas que vão caminhar com Ele. Aleluia. Deus não está procurando pessoas que estão olhando para trás. Deus não está procurando pessoas que querem desistir. Deus quer pessoas corajosas. Deus quer pessoas que não desistam, que venham caminhar ao lado dele, olhando sempre para o foco, olhando sempre para o alvo, que é Cristo. Então, todas as vezes que a gente pensar em desistir, nós devemos lembrar que nós precisamos descansar na graça para caminharmos junto com Cristo, porque o Senhor quer pessoas fortes e corajosas do seu lado. O Senhor não quer pessoas fracas, e eu e você, nós não somos fracos. Nós somos mais que vencedores em Cristo, e por esse motivo nós já vencemos e nós não iremos desistir. Como seguir em frente? Em Isaías 43:2, o Senhor nos diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, aqui está assim: se o que for que você esteja experimentando em sua vida neste momento, seja o que for que você esteja experimentando em sua vida nesse momento, eu o estou encorajando a ir em frente e não desistir. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos olhar para o alto. Se a gente não pode olhar para trás e nós não podemos estagnar e ficar parados, isso significa que nós precisamos seguir em frente. A partir daí, desse versículo, o Senhor nos garante em Isaías que a água não vai nos afogar, que o fogo não nos queimará, e por esse motivo nós seguiremos em frente, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da minha vida e cuidado da sua vida, e Ele não garante nada para que eu e você perca. Tudo que o Senhor nos garante é vitória. Então, se Ele nos garante vitória, devemos seguir em frente sem olhar as circunstâncias, crendo: Senhor, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida, e por esse motivo eu não vou olhar para trás. Eu vou seguir em frente. Vamos lá. Abacuque 3,19 diz que a forma de desenvolvermos pés como os de corça. A corça é um animal que pode galgar montanhas rapidamente. É andar, não ficar parado. Aleluia, aterrorizado, mas andar. Nós não devemos parar e ficar com medo. Nós devemos andar como a corça, que é um animal que pode galgar montanhas rapidamente. Que sejamos como a corça. Não ficando parado, não ficando aterrorizado, mas andando e fazer progresso espiritual em lugares altos. Nós que estamos disponíveis ao reino de Deus, nós que estamos dispostos a aprender a cada dia mais com o Pai, Ele nos diz que nós precisamos fazer um progresso espiritual em lugares altos, de problema, sofrimento ou responsabilidade. Nós precisamos crescer a cada dia mais, porque isso faz parte do nosso caráter espiritual. O Espírito Santo, ele forja o nosso caráter, e nós precisamos crescer espiritualmente e não ficar estagnado. E por esse motivo, o Senhor permite sim algumas circunstâncias e algumas situações, mas isso não significa que nós devemos parar, porque a gente não para aprender, a gente anda e aprende no caminho. A gente não vai parar
sentar na cama e ficar chorando e falar: Senhor, eu estou aqui, me ensine o que o Senhor quer. O Senhor vai ensinar, mas o Senhor não quer te ensinar você paralisado, você morto espiritualmente. O Senhor quer te ensinar é na tua caminhada, você de pé, você andando, você caminhando, você glorificando, você abençoando a vida do irmão, você clamando pela vida de outras pessoas, mesmo no seu deserto, e mesmo assim olhando para frente, não parando, e ainda assim o Senhor continuará te ensinando, porque o processo de crescimento espiritual depende não só do que Deus quer nos ensinar, mas da nossa coragem de querer seguir em frente e ser disponível para falar: Senhor, me ensine, porque eu estou disponível para aprender. Amém? A forma de Deus nos ajudar a fazer o progresso espiritual é estar conosco para nos fortalecer e nos encorajar a continuando nos tempos difíceis. É muito lindo quando nós passamos por certa situação e quando a gente olha para o nosso lado, nós nos sentimos sozinhos. Algumas das vezes o Senhor permitirá sim que nós fiquemos sozinhos, porque tem tratamentos que o Senhor quer tratar só Ele e nós. Tem tratamento que é só eu e Deus. E por esse motivo Ele não vai permitir que pessoas se aproximem. Amém? E por esse motivo aqui nos diz que o Senhor, Ele nos ajuda nesse processo espiritual, nos fortalecendo, nos encorajando, não é assim? E quando a gente menos espera, vem uma irmãzinha que a gente nem, às vezes nem tem muito contato, e diz assim: irmã, Deus manda te dizer algo, Deus mandou orar pela tua vida, Deus mandou orar contigo, Deus mandou louvar contigo. E aquilo te dá uma coragem, um sustento sobrenatural, e não há outra explicação a não ser o cuidado de Deus com as nossas vidas, com o nosso crescimento durante esse processo de crescimento espiritual. Mas para isso, nós não podemos, volto a repetir, olhar para trás. Nós precisamos ser corajosos e não desistir no meio do caminho, porque desistir é para os fracos. E nós que estamos em Cristo, nós não somos só mais que vencedores, mas nós somos pessoas fortes em Cristo, porque nós já vencemos no passado, nós vencemos no presente e cremos que venceremos sempre, porque é o Senhor quem luta as nossas lutas. Amém? Vamos lá. É fácil desistir. Demanda-se fé para ir à frente. Desistir realmente é fácil, mas através da fé que a gente tem em Cristo, isso faz com que venha uma força sobrenatural de Deus, da onde a gente menos imagina que saiu, né? A gente menos pensa: poxa, achei que eu tinha fé, mas essa fé está aumentando porque Deus tem me sustentado, o Senhor tem me acrescentado fé, e por esse motivo eu continuarei seguindo em frente e não desistirei. Agora vamos lá. A escolha é sua. Por que a escolha é sua? A escolha é sua de parar ou de desistir, né? Ou de seguir em frente e ser corajoso. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Hoje, nessa noite, irmãs, como todos os dias da minha vida, eu desejo escolher a bênção. Eu escolho viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida de crescimento com Deus, uma vida de bênção, para que eu e a minha descendência viva uma vida abençoada. Amém? Há milhares e milhares de pensamentos que nos são apresentados todo dia. É um campo de batalha a nossa mente, né? É um campo de batalha. E esses pensamentos, eles são oferecidos a nós diariamente. Pensamentos bons,
pensamentos ruins, pensamentos de confiança e pensamentos de desistência, pensamentos que talvez façam a gente olhar para trás e pensar, é isso mesmo que eu quero? Ou pensamentos assim que chegamos até a nos constranger conosco mesmo. Pensa assim, Senhor, que coisa tão ruim estou pensando, né? Mas aqui o Senhor dividiu esse estudo conosco e nos falou exatamente assim. A mente tem de estar renovada para seguir o Espírito e não a carne. Se a gente não tiver disposto, a nossa mente não tiver apta a seguir o Espírito, ele vai seguir as coisas da carne. Só tem dois caminhos, o Espírito e a carne. Então, os nossos pensamentos precisam estar ligados no Espírito para que não venhamos pensar essas coisas ruins que aparecem do nada, né, na nossa mente. Nossa mente carnal, mundana, tem tanta prática de operar livremente que com certeza não temos de fazer qualquer esforço para pensar erradamente. E é exatamente assim. A nossa mente, com as coisas da carne, do mundo, ela tem muitas coisas ruins. Então, isso tende a, quando a gente fala pela carne e pensa pela carne, a fazer esses pensamentos errados, pensamentos contrários, pensamentos de desistência, pensamentos de falência espiritual, de falência física, pensamentos negativos. Por outro lado, nós temos de escolher pensar certo propositalmente. Depois que finalmente decidirmos ter uma mente como a de Deus, então teremos de escolher e continuar a escolher pensamentos corretos. Nós temos essa opção e essa oportunidade de escolher os nossos pensamentos. Quando nós escolhemos pensamentos bons, pensamentos que estão ligados no Espírito, isso significa que teremos pensamentos bem melhores, pensamentos que vão atrair coisas boas. Quando começamos a sentir que a batalha da mente está muito difícil e que não daremos conta, né, que é aquele conflito que nós temos constantemente entre os pensamentos da carne e os pensamentos do Espírito. Então, devemos ser capazes de lançar fora esse tipo de pensamento e escolher pensar que vamos conseguir. Amém? Amém, Néia. Deus te abençoe. Abençoe sua família. Então, aqui Deus nos mostra que quando as coisas começam a ficar difíceis, quando começa essa batalha a acontecer e a gente pensa que não vai conseguir, nós devemos ser capazes de lançar esse tipo de pensamento, lançar fora, escolher pensar no que vamos conseguir. Então, quando os pensamentos vierem contrários, dizendo você não consegue, claro que são pensamentos, vamos lá, tem o pensamento, coisas da nossa mente, coisas da nossa carne. E tem coisas, nós precisamos ter um discernimento espiritual nesse ponto. Por quê? Porque também tem os pensamentos que o diabo coloca na nossa cabeça, que coloca na nossa mente. Então nós precisamos bloquear esses pensamentos e essas setas que o inimigo tem lançado sobre a minha e a tua vida. Então toda vez que o nosso pensamento for de desistência, de que eu não consigo e de que eu não posso, nós precisamos lançar esses pensamentos por terra e declarar que nós não iremos desistir, que nós chegaremos aonde Deus deseja que cheguemos. Amém? Não apenas devemos escolher pensar que vamos dar conta, mas também devemos decidir não desistir. O fato de não desistir é uma decisão, irmãs. Não é eu quero decidir, eu quero conseguir, não. Eu vou conseguir. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. O Senhor deseja que eu e você redobremos a nossa coragem, porque nós não podemos desistir no meio do caminho. Porque, como eu já disse, volto a repetir, quem desiste são os fracos e nós somos fortes, porque o Senhor tem nos sustentado. E se o sustento de Deus ele nos fortalece, nos dá força, isso significa que é uma palavra um pouco contraditória. Se eu tenho força porque o Senhor tem me dado, eu não posso parar. Porque quem para é aquele que não está sendo fortalecido por Deus, é aquele que não está buscando em Cristo, é aquele que quer
mas não tem força para buscar. Então, quero falar para mim também, para você. Busque na palavra de Deus o fortalecimento. Busque o alimento, o seu alimento que traz força, que traz mais fé, que traz mais ânimo, mais fôlego na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela faz trazer tudo à tona. Ela faz trazer a você pensamentos bons. Deus diz que quando estivermos fracos ou pensando em desistir, nós devemos lembrar das promessas que Ele tem para mim e para a tua vida. E a palavra de Deus, toda ela, tem muitas promessas para mim e para a tua vida. Então isso significa que nós não podemos parar, porque se ela tem nos sustentado, nos dado força, não tem por que desistir. Nós precisamos continuar olhando para frente a todo tempo. É constantemente. Nós precisamos ser constantes. Olhar sempre. Não é oscilar o pensamento. Uma hora eu estou focado e outra eu não estou. Eu preciso estar focado em Deus a todo tempo. Porque o diabo não brinca de ser diabo na minha e na tua vida. Da mesma maneira que Deus nunca brincou de ser Deus na minha e na tua vida. Então a gente não pode parar, porque qualquer coisinha aconteceu e isso faz a gente achar que o Deus que a gente serve não tem poder. Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem poder para fazer coisas que talvez você nem imagina. Mas com a nossa visãozinha limitada, a gente não consegue ver. Mas Ele manda dizer para mim, para você nessa noite, não parar. Porque se você deseja ver o sobrenatural dele na tua vida, você precisa continuar. Porque a gente não recebe vitória sem antes ter aprendido uma coisa muito boa com Deus, que é crescimento. E a gente cresce aprendendo, a gente aprende crescendo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, por esse motivo, foque em Cristo. Quando algo falar ao teu ouvido, ou quando algo acontecer e disser, olhe para cá, talvez você não consiga, ou será que você pode? Será que seu Deus esqueceu de você? Onde é que Ele está e deixando você passar por tudo isso? É o momento em que nós devemos nos levantar e dizer, o meu Deus trabalha por mim até quando está em silêncio. Aleluia. Porque o meu Deus trabalha de N formas, mas Ele não precisa me explicar a maneira que Ele está trabalhando, porque para mim já é o suficiente saber que Ele está trabalhando e que Ele tem o melhor para a minha vida. Amém? Vamos lá. Teremos muitas escolhas ao fazer ao longo das nossas vidas. Em Deuteronômio 30:19, o Senhor disse para o seu povo que Ele havia colocado diante deles a vida e a morte, e instou que eles escolhessem a vida. Em Provérbios 18:21 está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Aleluia! Tomemos cuidado com aquilo que sai da nossa boca. A palavra tem poder para abençoar, mas também tem poder para amaldiçoar. O Senhor, Ele nos diz para tomarmos cuidado. Ele havia colocado, aqui está escrito, a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode matar a situação com o que sai da tua boca, da mesma forma que você pode injetar vida aonde não tem mais. Você pode declarar vida aonde não tem, mas você também pode declarar morte aonde tem vida. Então devemos tomar cuidado com tudo aquilo que sai da nossa boca, para que a gente não venha pecar e para que a gente não venha colher frutos daquilo de errado que saiu dos nossos lábios. Que possamos colher os frutos apenas das coisas boas que a gente plantou. Nossos pensamentos se transformam em nossas palavras. E isso é verdade. Os nossos pensamentos, quando muito constantes, eles se tornam palavras que saem da nossa boca. Já ouviu alguém falar assim, nossa, pensei alto? Quando a pessoa está com um pensamento muito focado naquilo ali, ele bota para fora o que ele está pensando. Então devemos tomar cuidado com isso. Portanto, é vitalmente importante que escolhamos pensamentos geradores de vida. Quando fizermos, as palavras corretas seguirão. Então, se a gente quer falar coisas boas, devemos controlar os nossos pensamentos para que possamos
pensar coisas boas e falarmos coisas boas, declararmos coisas boas. Agora é o ponto do não desista. Quando a batalha parece sem fim e você pensa que jamais dará conta, lembre-se de que você está reprogramando uma mente muito carnal e mundana para não pensar como Deus pensa. Impossível? Não. Difícil? Sim. Não é impossível. Não é. É difícil, mas não é impossível. Nós podemos sim. Exatamente, Eliane. A boca ela fala, o que o coração está cheio. Então, que nós possamos transbordar o nosso coração de tudo de bom que o Senhor tem nos ensinado. Mas pense, você tem Deus em seu time. Ele é o melhor programador de computador que há por aí. Somente um computador que tem um lixo de uma vida inteira programado dentro dela. É muito forte isso, irmãs. Porque nós não somos perfeitas, nós não somos... como eu poderia dizer? Nós não somos perfeitas e por esse motivo temos pensamentos errôneos, temos pensamentos que desagradam a Deus. Por isso que a todo tempo devemos nos arrepender dos pecados, até atos, pensamentos, coisas que talvez pensamos e que desagradam o coração de Deus. E o Senhor nos diz que a nossa mente é um computador que tem um lixo de uma vida inteira programado dentro dela. Deus está trabalhando constantemente em você, se você o convidou para tomar o controle dos seus pensamentos. Para que a gente possa começar a mudar a nossa linguagem, os nossos pensamentos, quando geralmente a gente fala, né? Quando a gente não consegue, devemos pedir a Deus. E nessa situação não é diferente. Nós precisamos convidar o Senhor para nos ajudar a controlar os nossos pensamentos. E Ele nos ajuda, amadas, Ele nos ajuda. Ele está reprogramando sua mente. Apenas continue cooperando com Ele, não desista. Para que o Senhor possa fazer esse mover na minha vida e na tua vida, nós precisamos permitir que Ele continue. Nós precisamos continuar e não desistir, nós não podemos parar. Isso definitivamente levará um tempo e não será fácil. Mas você está indo na direção correta se você escolheu a forma de Deus de pensar. Que possamos escolher, irmãs, diariamente pensar da forma que Deus pensaria. Quando a gente se deparar com uma situação, nós devemos pensar o que Deus falaria, o que Deus faria, qual a atitude dele. Claro que a gente não pode se comparar a Deus, porque Deus é perfeito, Deus é soberano. Mas Ele manda sermos imitadores. E se devemos ser imitadores, devemos pedir a Deus, Senhor, que eu possa ter a sua mente, que eu possa falar apenas aquilo que o Senhor falaria, que eu possa ter o seu coração para sentir da mesma maneira que o Senhor sente. Devemos pedir a Deus para nos ajudar na parte onde nós não conseguimos mais. Na verdade, nós somos limitados e o Senhor não é. Então, Ele pode tudo. E exatamente aí o ponto maravilhoso. O fato de sermos limitadas é maravilhoso pelo fato de que o impossível é Deus quem faz. E se é Ele quem faz o impossível, nós precisamos declarar diariamente que eu e você, nós somos completamente dependentes de Deus por sermos limitados. Então, se nós somos limitados, devemos convidar o Senhor todos os dias. Pai, faça parte, Pai, de tudo aquilo que eu falo, de tudo aquilo que eu penso, para que eu não desista, mas para que eu tenha um coração igual ao teu. Você gastará o seu tempo fazendo alguma coisa, então que seja indo em frente e não ficando na mesma confusão para o resto da sua vida. Vamos lá. Volte e tome posse. O Senhor nosso Deus nos falou em Herobe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte.
voltai-vos e parti. Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos na Arabá. E a região montanhosa é a Baixada, e ao Neguebe, e à costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. A eles é a sua descendência depois deles. A eles e a sua descendência depois deles. Deuteronômio 1, do 6 ao 8. Em Deuteronômio 1, 2, Moisés assinala aos israelitas que era apenas uma jornada de 11 dias até a fronteira de Canaã, a terra prometida. Entretanto, eles levaram 40 anos para chegar lá. Então, versículo 6, ele lhes disse: o Senhor nosso Deus nos falou em Herobe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Você tem estado por muito tempo nesse monte? Glória a Deus. Que pergunta. Você gastou 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São duas perguntas assim que me impactaram muito. Duas perguntas, eu volto a repetir. Você tem estado por muito tempo no mesmo monte? Você gastou 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias? Irmãos, é o que mais a gente vê. Às vezes a gente se depara com alguns irmãos e que diz: amada, eu já estou há tantos anos na igreja, já estou há tantos anos tentando. Amadas, eu quero te dizer uma coisa. O mesmo Deus que realizou muitos milagres no passado é o mesmo que realiza nos dias de hoje. Ele não mudou. O mesmo Deus que abençoa a minha vida é o mesmo Deus que abençoa a sua vida. O mesmo Deus que me dá livramento é o mesmo Deus que dá livramento para você também, para toda a tua família. Qual a diferença dele querer abençoar apenas a mim e não a sua? Por que talvez pessoas consigam chegar no seu ponto mais rápido? Não confunda. Tratamento de Deus com cada um tem sim um tempo. Cada um tem um tempo de tratamento, mas a gente não está falando de tratamento. A gente está falando de chegar num ponto através das nossas decisões e das nossas escolhas. Às vezes nós precisamos voltar lá atrás e entender aonde nós paramos espiritualmente. Não é carnalmente, nós precisamos parar e pensar onde eu paralisei. Eu preciso jogar por terra essa paralisia espiritual, para que eu tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, que eu não recebi ainda, talvez por culpa minha de não ter me posicionado, de não ter buscado, de não ter me entregado, ou de não ter dito: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Talvez durante muito tempo a gente tenha feito a nossa vontade. Talvez por isso o Senhor tenha bloqueado coisas. O Senhor pode bloquear porque você ainda não aprendeu o que Ele quer te ensinar ainda. Quando você aprendeu o que o Senhor quer te ensinar, de fato, Ele vai se liberar, porque o Senhor, Ele ama nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos ver felizes. O Senhor tem prazer em nos amar, em nos honrar, em nos dar vitória. Então, tem certas situações que nós precisamos voltar lá atrás e entender por quê. Por que isso ainda está acontecendo? Por que a gente ainda está dando voltas durante anos, durante tempos, coisas que poderíamos ter feito durante um tempo determinado muito menor? Na minha própria vida, tive de finalmente acordar e perceber que não estava indo a lugar nenhum, apenas dando voltas. Às vezes o nosso pensamento eu vou chegar lá do outro lado, eu vou fazer assim, vou fazer daquele jeito, vou fazer do outro jeito, mas a todo tempo estamos dando apenas voltas. O povo no deserto, ele não só deu voltas porque ele murmurou. Ele também ficou dando voltas porque ele não estava focado em Deus. Ele estava focado em si próprio. Enquanto nós estivermos focados apenas em nós e não no reino de Deus e não nas coisas que Deus realmente quer que a gente foque, nós continuaremos dando volta porque o Senhor quer nos ensinar outra coisa.
O Senhor quer nos ensinar um outro propósito. O propósito não é faça por mim. O propósito é, Senhor, me use para que eu faça para o teu reino. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiro. Depois, as demais coisas ele vai acrescentar. Mas isso não significa que ele vai dar as demais coisas. Ele manda primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E por esse motivo, o Senhor quer que a gente foque nele, para que não fiquemos tanto tempo dando voltas, porque ele vai ficar lá de cima. Não tem necessidade. Eu fico tentando imaginar o que Deus pensa. E eu fico pensando assim, né? Eu conjecturo assim: meu filho, por que você está aí esse tempo todo? A sua bênção já está aqui na minha mão, já poderia ter te entregue. Por que é tão difícil entrar na tua cabeça o que eu estou querendo te ensinar? Eu estou querendo te ensinar que eu sou tudo na tua vida, que eu sou a melhor opção para você, que eu sou a melhor escolha que você poderia ter feito, que eu posso te dar a alegria que você jamais viveu, eu posso te dar uma paz que excede a todo entendimento, e mesmo assim a gente ainda tem dúvida do poder de Deus. Sabe por quê, irmãs? Fala assim: poxa, Ingrid, você não pode dizer que eu tenho dúvida do poder de Deus porque eu acredito. Sim. Agora eu quero dizer para você, é o tempo todo a mesma coisa? Você confia 24 horas por dia a todo tempo? Ou vai chegar em algum momento que o seu coração vai pensar em desistir e olhar para trás? Irmãs, eu não posso ser hipócrita e não falar que um dia eu já pensei. Perdoe a maneira que eu digo. Eu, Ingrid, muitas vezes já olhei para trás e pensei em desistir. Quem nunca pensou? Eu acho que não existe pessoa que nunca pensou em desistir. Pode não ter desistido, mas pensou em desistir. Mas todo dia o Senhor tem feito prova do teu poder, e mesmo assim ele não tem necessidade de provar o poder dele para mim nem para você. Só que em algum momento da nossa vida, alguma circunstância faz com que a gente paralise, porque é muito fácil a gente seguir em frente quando tudo vai bem. Agora, quando algo está dando errado, a gente para. Nós somos carne. A gente não fraqueja, mas a gente balança. Agora, o importante não é balançar. O importante é que mesmo que você balance, você não caia, porque Deus tem sustentado. Aqui diz um testemunho assim: eu era uma cristã sem vitória. Como Maria e João, eu tinha muitas opiniões erradas já formadas e muitas fortalezas mentais que haviam sido construídas ao longo de anos e anos. O diabo havia mentido para mim e eu não acreditei nele. O diabo havia mentido para mim e eu acreditei nele. Portanto, vivi um engano. Quantas mentiras o diabo tem falado ao teu coração? Quantas mentiras o diabo tem sussurrado e soprado no teu ouvido? Porque se você acreditar nele, como testemunho dessa outra irmã, você vai viver uma vida enganosa. Devemos pensar nas promessas de Deus, porque ele não é mentiroso. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, né? Ele nunca vai mentir para mim e para você. E por esse motivo nós viveremos uma vida de paz e não vida de engano, como a que o diabo nos propôs a viver. A todo tempo ele propôs isso para mim e para a tua vida. Eu tinha estado na mesma montanha por muito tempo. Gastei 40 anos fazendo o que poderia ter sido uma jornada bem mais curta se eu soubesse a verdade sobre a palavra de Deus. Muitas pessoas param porque ela não conhece a verdade. É muito fácil falar, eu acredito na palavra. É muito fácil falar, eu acredito nisso que está escrito aqui. Eu acredito na palavra de Deus. Mas espera aí. Você tem lido essa verdade? Você tem lido a palavra? Você tem se fortalecido nela? Você tem de fato acreditado no que está escrito nela? Tem tomado posse do que está escrito nela? Deus me mostrou que os israelitas ficaram no deserto porque eles tinham uma mentalidade desértica, maneira de pensar errada, que os mantinha em escravidão. Amadas, isso é muito sério, porque nós não somos mais escravos, nós somos livres.
Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela sua, então nós não podemos permitir mais que os nossos pensamentos sejam bloqueados, sejam só pensamentos ruins, seja um pensamento que traz escravidão para mim e para a tua vida, pelo amor de Deus. Devemos nos libertar de toda escravidão de pensamentos errados, de pensamentos contrários, de pensamentos que faz a gente querer desistir e começar a pensar nas promessas que Deus tem. Porque esses pensamentos fazem com que a gente siga em frente e não desista. Vamos tratar desse assunto. Perdão. Desculpa. Recomendo-lhe uma insistência, que faça uma decisão excelente, de que terá sua mente renovada e aprenderá a escolher seus pensamentos cuidadosamente. Como eu havia dito, nós devemos escolher os nossos pensamentos, pedir para que o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor ele nos ajude e que os nossos pensamentos estejam ligados em Deus, para que nós pensemos como Pai, de forma agradável, para que os nossos pensamentos bons venham gerar frutos bons. Tome uma decisão de que você não desistirá até que a vitória seja completa e você tenha tomado posse da sua herança legítima. Glória a Deus. Irmãs, amada, eu já recebi minha vitória, mas continue, porque a vitória ela vai vir completa. O Senhor não faz nada pela metade. Não faz, querida, não faz. O Senhor faz tudo perfeito. E nós precisamos tomar posse, porque nós somos herdeiros de uma herança linda, que é a vida eterna, que o Senhor planejou, que o Senhor cuidou de cada detalhe, de tudo que Ele preparou para nos receber um dia. Amém. Eu quero dividir essa palavra para que tanto eu quanto as irmãs não venhamos desistir pelo caminho, para que possamos focar no Senhor e lembrar de todas as promessas lindas que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero dividir com as irmãs, porque as irmãs sabem que eu amo louvor, né? Amo louvar e amo o louvor. Eu quero dividir 2 louvores com as irmãs. Um louvor nós iremos louvar todas juntas para a glória de Deus. E o outro louvor eu colocarei para a gente poder orar e encerrar esse momento lindo, essa live linda que nós oferecemos ao Senhor para a honra e glória do nome dEle. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãs, tá travando um pouquinho aqui, mas vamos lá. Amém, Jesus. Deixa eu aumentar um pouco. Existem certas situações difíceis de
suportar. Olhamos para o lado e não, ninguém pode ajudar. Tudo parece impossível. O mar quer nos afogar, as ondas vêm e querem derrubar a nossa fé e nos levar ao desespero. Desespero. Nós pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Ele é Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. E então há uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto. Aleluia. Vem o socorro. Meu Deus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta suas orações. Ele vai te atender. Deus do impossível. Deus, tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, por esse momento, Senhor. Pensamos que o nosso problema é grande e esquecemos a grandeza de Deus. Desanimados de clamar, pensamos que Ele não ouviu. E então há uma vontade de chorar. Eu sei, não dá mais pra aguentar. Eu olho pro alto. Aleluias. Vem o socorro. Jesus pode fazer muito mais. Ele te ouve. Cristo te ouve. Escuta Escuta suas orações.
te atender. O Deus do impossível. Tudo é possível. Tudo é possível. Meu Deus Pode fazer infinitamente mais. Ele te ouve. Ele te ouve, amada, a todo tempo. A todo tempo Ele nos escuta e nos responde todas as nossas orações. E escuta as suas orações. Ele vai te ajudar. Deus do impossível. Tudo é possível, basta crer que Deus pode fazer infinitamente mais. Meu Deus pode fazer infinitamente mais. Meu Deus pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor lindo, né? Que declara que Deus pode fazer infinitamente mais. Basta a gente crer, confiar e Ele fará. Amém? Vou colocar o outro louvor que eu falei com as irmãs. Esse é o tempo de Deus. Irmãs, esse O louvor, tempo da redenção. as irmãs já conhecem, né? Mas, como as irmãs sabem, eu sempre coloco muitos louvores na live. E esse louvor é um louvor antigo que fala muito ao meu coração. Tem tudo a ver com a nossa live sobre não desistir, né? Da Ludmila Feber. A gente conhece também o testemunho da Ludmila, que também é muito bonito. Uma mulher que confia, uma mulher que não para, uma mulher que é focada em Deus, independente das suas tribulações, independente das suas limitações e dificuldades. O louvor dela nos declara: não desista e não pare de crer, porque os sonhos de Deus, ele jamais vai morrer. Aleluia. Esse é o tempo da salvação. Aleluia, Jesus. Esse é o tempo da restituição. Glória a Deus. Esse é o tempo de Aleluia. cura. É o tempo de Aleluia. cura. É o tempo de 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 cura. Aleluia. Louvado seja o nome do É o Senhor. tempo de cura. Sobre a tua vida. Sobre a tua história. Aleluia. No livro da vida está escrito. E isso faz parte desse pacote de vida que todos nós temos. Aleluia. Gente, todos nós temos. De todos os lados. Amém, Jesus. Nós somos sim pressionados, É verdade, Jesus. mas não desanimados. Aleluia. Glória a Deus. De todos os lados nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Desesperados, não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podemos mesmo
quantas vezes nos encontrar abatidos. Escute, destruídos não. Destruídos não. Louvado seja o nome do Senhor. Destruídos não. Por isso na nossa geração, o céu Aleluia. canta para nós. Não desista. Não Aleluia. desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Nunca, nunca, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca, nunca, nunca pare de adorar. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós peso de glória. Aleluia. Por isso nós não desanimamos. Aonde a minha voz alcança, mais uma vez o Espírito Santo tome a minha voz emprestada. E aonde ela correr, neste lugar, nesta noite, e todas as vezes em que esta noite se repetir em inúmeros lares e lugares ao redor do mundo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus eterno, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, há de mover a ressurreição e a vida, a salvação e a cura, e os milagres, e os sinais, e os prodígios no corpo, na alma e no espírito de todo aquele que crê. Levante suas duas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus, eu não posso recuar. O meu caminho contigo não tem mais volta. Senhor Jesus, a minha história hoje, lavada no teu sangue, não está baseada no passado. Aleluia. Hoje, Senhor Jesus, agora, é daqui para frente, é de agora em diante, cada vez mais, eu vou correr ao teu encontro, vou mergulhar em tua presença, eu vou aguentar firme cada tribulação, cada dor, cada luta, por amor do teu nome, porque eu sou chamado e fui criado para louvor da glória do teu nome. Diga: eu não vou desistir, eu vou seguir firme, fiel, porque eu sou de Deus até. Aleluia. Nexgard é um tablete master. Louvado seja o nome do Senhor por essa oração da Ludmila, né? Onde ela nos declara que nós não podemos desistir, que nós devemos continuar firmes, constantes. Amém? Nós vamos só louvar para encerrarmos esse momento maravilhoso junto com o Senhor.
Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Adoremos ao nome do Senhor com esse louvor. Vamos cantar, louvar a Deus todas juntas. Amém. Ressuscita sonhos nesse lugar. Aviva corações nesse lugar, Senhor. Se tentaram matar os meus sonhos, sufocando o meu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Aleluias, glória a Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção. Aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluias. Louvado é o seu nome, Jesus. Recebe a cura, minha irmã. Obrigada, Pai, pela Porque tua Deus está aqui presença nesse no Senhor. lugar. E Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. 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 Receba o som de Aleluia, Jesus. Jesus. Louvado é o seu Você é nome, mais do Senhor. que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus.
recebe a unção de ousadia, unção de conquista, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Amadas, que as irmãs possam estar sensível a sentir o que eu estou sentindo. Que aonde vocês estiverem, vocês consigam sentir essa mesma presença que eu estou sentindo, essa mesma paz que Deus está recaindo sobre a minha vida. Eu creio que está sendo também derramado sobre a vida de cada uma de vocês. Amém. A gente tem recebido, né? A Bárbara pedindo oração pelo Leonardo, pedindo oração pelo seu casamento. Bárbara, seja ministrada pelo Espírito Santo de Deus a cura sobre a tua vida. Eu declaro que o Senhor tem bênçãos para a tua vida. Eu quero abençoar a sua vida e a vida das minhas outras irmãs, de todos aqueles que vão assistir a live, aquelas que não puderam participar, mas que em outro momento vão assistir. Eu quero abençoar a vida de cada uma de vocês. Tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu quero declarar sobre a vida de vocês. Bênçãos em dobro. Amém. Promessas que tem para a minha vida, que seja derramada na vida de vocês em dobro também, em nome de Jesus. Oremos. Pai querido e Pai amado, sou muito grata a Ti, Jesus, por essa oportunidade de estar dividindo com as minhas irmãs uma palavra poderosa sua, que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor ministrou primeiro comigo, que o Senhor me ensinou primeiro. Muito obrigada pela oportunidade de estar sendo tratada, de estar sendo curada, de estar sendo ministrada por Ti. Senhor, eu quero agradecer por esse ministério do Grupo das Guerreiras que nasceu no Teu coração. Quero agradecer pela nossa líder, a missionária irmã Denise Viana. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, toda a tua família, livrando de todo mal, de toda retaliação. Quero abrir também, Pai querido, abençoar a vida das minhas irmãs do apoio, que estão à frente desse trabalho. Pai, que muito tem sofrido, mas que a vitória, Pai, e as bênçãos têm sido muito maiores. E por esse motivo nós somos gratas a Ti por ter nos confiado estar na frente deste trabalho, não na frente das coisas, porque na nossa frente está o Senhor. Porque tudo que fazemos é para a glória e para a honra do Teu nome, meu Pai. Porque a Sua glória, Pai, ela não é dividida para ninguém. A glória é toda Tua, Jesus, toda do Senhor. Pai, eu quero Te entregar a vida do Leonardo, como foi pedido, para que o Senhor trate, Senhor, esse homem aonde ele precisa, nas suas necessidades. Eu não sei quais são, mas o Senhor conhece. Então, Pai, visite o Leonardo onde ele estiver, trazendo para ele, Pai, tudo aquilo que o Senhor... Eu creio, Pai, que o Senhor sabe o que ele precisa. Então eu te peço que vá visitá-lo, que vá visitar também, Pai, a vida da tua filha, que tem pedido. O nome dela é Bárbara. Visite a vida da Bárbara, o seu casamento. Visite as áreas que a Bárbara precisa e necessita. Porque nós cremos que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas, mas o Senhor quer que nós venhamos a pedir. Venhamos colocar fé nas nossas palavras, fé na nossa voz. E eu creio, Pai querido, que o Senhor pode fazer, como disse o louvor, infinitamente mais nas nossas vidas. Então, cuide da Bárbara, cuide do Leonardo, cuide de cada irmã que participou dessa live. As irmãs, Pai querido, que não puderam participar,
Ser com cada uma delas durante todo o restante da semana, cuidando, derramando suas bênçãos, Pai, que são infinitas, derramando a sua graça, a sua misericórdia, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Pai, o Senhor traz à minha memória, Pai, aqueles jovens no qual nós ministramos, Senhor, no domingo pela manhã, lá dentro do Vila Candosa, da Alma, do Amendoeira. Pai, nós sabemos que lá tem tido uma guerra, Senhor, mas nós queremos que o Senhor está na frente de toda guerra, de toda batalha. O Senhor nos deu a oportunidade de estar com aqueles jovens no domingo de manhã. E logo no domingo à noite, Pai, soubemos que houve um confronto e que permanece esse confronto. Senhor, em nome de Jesus, continue protegendo toda a vizinhança, Pai. Continue protegendo todos esses jovens, que eles venham, Pai querido, ter um encontro real contigo. Que eles tenham, Pai, uma oportunidade, Senhor, de conhecer o teu amor, de conhecer, Senhor, todos os planos de paz, Pai, de amor que o Senhor tem para cada um de nós, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor ama a todos que se achegarem a Ti. Então, Pai, eu te clamo que dê uma oportunidade para esses jovens, Senhor. Eu sei que a gente não pode tudo, mas em Ti, Senhor, eu creio que eu posso tudo. Eu não posso chegar lá, Pai, e falar o que eu quero, mas eu posso, Senhor, falar tudo aquilo que o Senhor me ordenar a falar, porque em Ti eu posso todas as coisas. E eu tenho certeza que esses jovens, Senhor, se eles reconhecerem a Ti como único e suficiente Salvador de suas vidas, eles terão uma outra chance, eles terão uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida liberta de todos os vícios e de toda prostituição, de toda droga, de toda arma, de tudo aquilo, Pai, que não convém a Ti, que não agrada o Teu coração. Senhor, cuide de cada mãe que perdeu o seu filho para o tráfico. Senhor, em nome de Jesus, nós somos mães. Senhor, tenha misericórdia, meu Pai. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, bênção sobre essas famílias. Meu Senhor, tenha misericórdia. Meu Senhor, dê uma oportunidade, nem que seja a última oportunidade de suas vidas, Pai, para que eles possam Te reconhecer e viver para Ti. Eu entrei naquele lugar, Jesus, e eu senti muita dor e muito sofrimento, Senhor. Não é fácil viver essa vida, Jesus, pensando, Pai, que a qualquer momento pode morrer, que a qualquer momento, Senhor, pode não ter mais chance, Senhor, de sorrir. Eu pude sentir na vida daqueles jovens, Pai, porque eu tive a oportunidade de abraçar. Eu tive a oportunidade de falar o Teu nome para eles, Senhor. Eu tive a oportunidade de abraçar homens com armas pesadas. Eu tive a oportunidade de abraçar vidas com armas pesadas no ombro. Mas eu vi, Pai querido, no fundo do coração, que eles têm temor a Ti, que eles têm respeito, Senhor, à Tua palavra. Apesar, Pai querido, de eu não amar o que eles fazem, mas eu amo a vida deles, Pai, assim como o Senhor nos ensinou. O Senhor não ama o pecado, mas o Senhor ama o pecador. E eu pude amar a eles. Eu pude sentir a dor daqueles que estão viciados e que estão trabalhando porque têm dívidas. Pai, em nome de Jesus, cure, Pai. Cure essas almas, cure essas pessoas que têm esses vícios. Nós não podemos mudar o mundo, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. Dê uma oportunidade, Pai, eu te clamo por isso. Nós teremos um projeto daqui a 2 semanas para esses jovens. E que eles possam, Pai, nesse projeto o Senhor possa usar como um canal para salvar todos aqueles, Pai querido, que precisam ser salvos. Senhor, eu quero Te entregar a minha família, entregar a minha vida, para que o Senhor continue cuidando, Pai, nos livrando de todo mal, de toda perseguição, de todo olho grande, de toda inveja. Que o Senhor continue conosco, Pai, com as Suas misericórdias, para que o Senhor continue me dando a Sua graça e que eu consiga, Pai querido, a todo tempo, abrir a minha boca para falar da Tua palavra. Continue me dando força, Senhor. Assim eu te oro, eu te agradeço por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
Irmãs, eu quero agradecer a participação de todas vocês. Muito obrigada por me ajudar. Que o Senhor continue falando no coração de vocês. Amém. Que tenha uma noite de sono renovadora. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da casa de cada uma de vocês. Amém. Um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe.